na carta de Hebreus, no capítulo 13. Hoje eu me atentarei com os irmãos em apenas 2 versículos. Versículo 15 e versículo 16. Farei a leitura e peço que os irmãos me acompanhem silenciosamente. Hebreus capítulo 13, versículo 14 e versículo 15. Crianças, acharam? Hebreus capítulo 13, versículo 14, versículo 15 e versículo 16. Leiamos. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Feche seus olhos. Senhor, estamos diante de Ti, e a Sua palavra foi lida e ela é suficiente para transformar e nos moldar a imagem e semelhança do Senhor. Não obstante a isso, eu peço que o Senhor use, Senhor Deus, este servo que se apresenta diante de Ti agora. Apesar de mim, Pai, que o Senhor, o Espírito Santo, possa ministrar aos nossos corações, nós possamos ser moldados, transformados, santificados em Ti, nos méritos de Cristo que eu oro. Amém. Não sei como viverei comigo mesmo, não sei como viverei bem comigo mesmo, se eu não for fiel ao que acredito. Essa frase foi dita por um autor chamado Andrew Garfield, que ficou muito famoso por fazer Homem-Aranha. Mas essa frase não foi dita em Homem-Aranha, foi dita pelo personagem Desmond Doss, no filme Até o Último Homem. Um filme belíssimo que trata sobre valores de patriotismo, hombridade, amizade. E nesse filme, Doss, o personagem Andrew Garfield, interpreta Doss, um homem que de fato existiu e viveu aqui. E Doss era filho de um ex-combatente da Primeira Guerra. Um ex-combatente que, por sinal, ficou traumatizado e virou alcoólatra. Não obstante a isso, esse jovem sonhava em ser médico e, com a sua profissão, servir ao seu país. Por isso, quando a Segunda Guerra estourou e estava acontecendo, Doss se alistou e serviu ao exército americano. Porém, havia uma ressalva, bem diferente. Ele não pegaria em uma arma sequer. Ele não encostaria em uma arma para ir aos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, passando pelas provas que é necessário para um soldado ir ao campo de batalha, Doss sofreu inúmeras perseguições nos seus treinamentos, chacota, zombaria, e mesmo assim, depois de muita persistência, resoluto, esse homem conseguiu servir ao exército americano, participando de uma batalha famosa chamada Batalha de Okinawa. Durante essa batalha, Doss trabalhou na ala médica. Ele ia ao campo de guerra, e no campo ele levava medicamentos e resgatava soldados feridos. Nós temos aqui um soldado entre nós, que acabamos de orar por ele. Perdão, um tenente entre nós. Um tenente. Todos têm a sua importância, né? Mas eu também preciso corrigir o meu erro aqui. Para um homem que trabalha no exército, ir a uma guerra, uma empreitada, não pegarem armas, isso é quase impossível. Estou errado? Doss conseguiu esse feito. Foi, trabalhou na ala médica e se manteve fiel ao que acreditava, do princípio ao fim. Não pegou em armas, batalhou na batalha de Okinawa, colocou a sua vida em risco, sacrificou a sua própria vida pelos seus irmãos de farda. Doss foi resoluto e fiel ao que acreditava. Por meio do seu sacrifício e da sua coragem, ele conseguiu estender a vida de 75 homens. 75 homens que estavam no campo de batalha e tiveram a sua vida resgatada por Desmond Doss. Naturalmente, esse rapaz foi condecorado pelo Congresso americano e se tornou um herói. Também se tornou um herói para aqueles que ele o salvou. Naturalmente. Você tem a sua vida salva por alguém que colocou a sua vida em risco, a vida dele em risco, é natural que essa pessoa se torne um herói para você. Contudo, meus irmãos, apesar de
nobre, belo. O ato de Desmond Doss não salvava de fato a vida daqueles 75 homens. Os nossos dias aqui nessa terra, aqui nessa era, estão contados. Um dia nós voltaremos ao pó. Um dia nós iremos embora. Não sabemos quando, mas temos a certeza de que um dia iremos. Esses 75 homens tiveram a sua vida prolongada um pouquinho depois da Batalha de Okinawa. Mas o dia deles também chegou. E eles voltaram ao pó, como destino de toda a humanidade, o meu e o seu. Também por isso, meus queridos, a humanidade caminha então em um desejo profundo de um Salvador. Contudo, toda a humanidade caminha em um desejo profundo de um Salvador muito mais do que um Salvador terreno, como foi Desmond Doss. Alguém que nos resgate de um campo de batalhas, ou então um médico que trate a nossa doença e prolongue os nossos dias aqui, ou talvez alguém que chegue como a salvação para nos livrar do buraco financeiro que a nossa vida está caminhando, e nós precisamos de um socorro, um alívio. Ser libertos de todas essas adversidades é necessário, é bom. Contudo, a alma humana deseja muito mais do que isso. A alma humana, mesmo que perdida, mesmo que muitas vezes teimosa em aceitar essa verdade eterna, computa e anela ardentemente por aquele que a criou. E por isso, caminha em passos vagantes nessa terra, buscando aqui, lá e acolá uma salvação para si. O autor da Epístola de Hebreus sabia disso, tinha conhecimento desse fato, e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve aqui para os crentes no Senhor Jesus, toda uma carta rica em conhecimento, rica em informações. E aqui já no final, quando ele descreve os deveres sociais, os deveres espirituais para aqueles crentes, ele trata aqui e traz à memória dos crentes que todos nós precisamos de um Salvador eterno. Não precisamos, meus irmãos, de força humana para nos resgatar de alguma eventual intempérie que você tem vivido na sua vida. Apesar de bom e necessário, e sim é, nós não precisamos. Nós não precisamos também, meus irmãos, de forma enganosa, oferecer sacrifícios ao nosso Deus, para que Ele ache graça em nós por conta dos nossos atos. Não precisamos disso, meus queridos. O sacrifício único, o sacrifício verdadeiro, com validade eterna, já foi feito na cruz do Calvário por mim e por você. E é desse sacrifício que nós precisamos. E é justamente por isso que o autor de Hebreus chega no final dos deveres espirituais, e ele diz aqui, por meio de Jesus Cristo. Pequena essa frase, mas ela contém consigo ensinamentos e uma profundidade riquíssima. Vamos voltar a nossa atenção a ela, e com ela eu quero debruçar com você o nosso primeiro ponto. Por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, antes de mais nada, um quadro pintado sobre a nossa realidade como humanidade, é um quadro terrível de se olhar, é um quadro assombroso, é um verdadeiro filme de terror. O pastor Paul Washer diz que se nós pegássemos o HD da nossa mente e transportássemos para as televisões que passam no nosso culto, ninguém voltaria aqui, todos nós morreríamos de vergonha, porque a nossa realidade é cruel, a nossa natureza é terrível, e não há um justo sequer, não há nenhum sequer. Espera aí, não tem nenhuma exceção? Não tem exceção, não há ninguém, nenhum justo para contar a história, e não há, meu irmão e minha irmã, nada que eu e você possamos fazer para nos livrar dessa situação. Nós não podemos fazer nada para nos livrar da nossa própria condenação, que nós nos colocamos lá, por sinal.
Não existe um meio, não existe um rito, não existe um sacrifício, não existe uma obra, não existe um caminho que os nossos pés eventualmente possam nos levar para galgar algum sacrifício próprio de Deus, ache graça em nós. Não existe. Não há. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, sem exceção. Sem exceção. Precisamos do nosso Senhor, precisamos verdadeiramente de um Redentor. E um parênteses aqui, muito se explica os filmes que retratam heróis como um redentor daquela trama. Precisamos de um redentor real. E louvado seja Deus, porque nós temos isso em Cristo Jesus. Nós temos o nosso Salvador em Jesus Cristo. E temos, porque Cristo veio ao mundo. E Cristo marchou resolutamente o caminho do Calvário. Cristo deixou a sua glória, entronizado entre os querubins, se fez homem, habitou entre nós, no nosso meio, sofreu, foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, e no final, pregado numa cruz, por mim e por você. Sendo o Rei da glória, Ele se fez servo, sendo bendito, tomou todos os nossos pecados sobre Ele. Oi. O Senhor do universo. Perdão. Não. O Senhor do universo, meus irmãos, o Senhor do universo desceu até nós. Cristo Jesus sendo Rei, majestoso, sendo o Criador, onde por meio dele todas as coisas foram feitas, como diz o autor de Colossenses, o apóstolo Paulo. Veio até nós, desceu até nós, se humilhou perante nós e sofreu, padecendo a morte de cruz. O sacrifício perfeito, do perfeito Redentor, que eu e você precisamos. Nós não precisamos de um Desmond Doss na nossa vida. Nós não precisamos, meu irmão, do melhor emprego. Nós não precisamos, meu irmão, do melhor médico que nós temos condição de pagar ou não. Nós não precisamos do melhor carro. Nós não precisamos da melhor viagem. O que eu e você precisamos é de Cristo Jesus. Todas essas coisas são consideradas lixos perto do conhecimento de Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses. Pelas pisaduras de Jesus, meus queridos, nós fomos sarados dos nossos pecados. Por meio dele, pelo sofrimento vicário de Cristo na cruz do Calvário, nós fomos curados da nossa natureza. A tal natureza que é assombrosa em um quadro. Por meio dele, nós podemos nos achegar ao Pai. É o que ele fala em João 14. E nós podemos nos achegar ao Pai porque a sua obra foi perfeita. A sua obra foi perfeita. A perfeição da sua obra foi concluída ao terceiro dia, quando após ser pregado na cruz do Calvário, ele venceu a morte, ressuscitou, e hoje o túmulo está vazio. O homem de dores também é o rei conquistador, e o rei conquistador vem como um lobo feroz atrás da sua caça. Ele vem atrás dos seus como um lobo feroz. E não adianta, meu querido, você fugir para nenhum lugar. Se você é do Senhor e tem caminhado em direções opostas, Ele vai chegar até o seu coração. Por mais doloroso que isso possa ser um dia, Ele vai te encontrar. Aonde você estiver. Porque o homem de dores é o rei conquistador. E o túmulo está vazio. Agora, meu irmão, se essa mensagem chega ao seu coração como uma carta em chamas, incendiando a caixa de correios que está aí dentro, confesse Jesus como seu Senhor Salvador. Confesse os seus pecados e professe Jesus como seu Senhor e Salvador. Pela fé somente em Cristo, por meio de Jesus, por meio do seu sacrifício, nós podemos ser salvos.
Tenha certeza de que quando você confessar os seus pecados diante de Cristo, e Jesus ser o seu todo em tudo, você poderá ser salvo. Mas enquanto você caminhar em uma direção oposta, contentando com a sua força, se contentando com a sua força e a sua condição pecaminosa natural, não há um pingo de esperança para a sua vida. Não há uma gota de esperança para você. Se você é orgulhoso demais para admitir a sua condição e que nada pode fazer, a cruz, com toda certeza, gerará um escândalo na sua vida. A cruz fere o ego daqueles homens jactanciosos, orgulhosos, porque a cruz se opõe à capacidade humana, aquilo que nós podemos fazer, ao valor que nós podemos conquistar na sociedade. Se você está contando com a sua própria força para salvar-se, certamente, meu irmão, você odiará a doutrina da cruz, porque a cruz nos leva ao nosso estado verdadeiro. E a minha oração é para que, assim como o Espírito Santo um dia fez comigo, Ele faça com você. Converta o seu coração. Um dia, eu me encontrava vagando por esse mundo, buscando em qualquer coisa preencher o vazio que existia dentro de mim. Então o Espírito de Deus me alcançou e me transportou para o seu reino do Filho do amor. Por outro lado, meu irmão, você que já foi liberto, você que já foi salvo e não é mais escravo da culpa do pecado, você é justificado pela fé e você tem esse conhecimento e vive assim a sua vida, meu querido. Ela deve seguir como o autor de Hebreus indica aqui no texto, como uma expressão genuína de gratidão ao nosso Deus, uma expressão verdadeira de louvor ao Senhor, uma confissão contínua, rendendo graças ao grande eu sou, pela obra dele nas nossas vidas. E meus queridos, a vida do cristão, a vida do crente, não pode se limitar aos cânticos que nós proferimos aqui, ao momento de culto, confissões de pecados que realizamos aqui dominicalmente. A vida do crente deve ser uma expressão de louvor genuína, diariamente. 10h30 da manhã de uma segunda-feira, 4h40 da tarde de uma quarta, 5h55 de uma sexta-feira, quando o patrão está te assolando com mais e mais pedidos. É nesse momento que a vida do crente, principalmente nesse momento, que a vida do crente deve ser uma expressão de louvor ao Senhor, em gratidão pela obra dele, por meio de Jesus Cristo. Você que é crente no nosso Senhor, precisa viver, mostrando a sua gratidão pela obra dele, perfeita no Calvário. A obra de Cristo não se limitou a ele ser pregado na cruz. A obra de Cristo foi completa pela sua ressurreição. E por meio de Jesus Cristo, nós podemos então oferecer a Deus sempre um sacrifício de louvor. E também, nesse sentido, não devemos negligenciar igualmente a prática mútua da cooperação, a prática do bem e mútua da cooperação. Os israelitas no Antigo Testamento expressavam sua gratidão ao Senhor, oferecendo o pão como sacrifício. Agora, os crentes no Senhor Jesus devem expressar a sua gratidão com a sua vida, como um sacrifício vivo perante o altar do Senhor. Um sacrifício confesso de louvor, confesso diariamente, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, um sacrifício como o apóstolo Paulo exorta os irmãos em Roma. No capítulo 12, ele roga que os irmãos apresentem o corpo como um sacrifício vivo ao Senhor Jesus. Ou seja, todos os atos de nossa vida devem proceder da obra de Cristo em nós. Um produto totalmente influenciado pela ação do Espírito Santo em nossos atos. Todos os atos agradáveis ao nome do nosso Deus. E assim,
oferecidos de forma muito sincera. E a fé, meus irmãos, antes de ser uma fé experimental, antes de passar pelos sensos, me fugiu a palavra, na experiência humana, a fé passa pela razão, pelo nosso cognitivo, pela razão. Por isso, a nossa vida deve ser um sacrifício vivo, oferecido com razão, de muita sinceridade ao Senhor. Como já dito, não há nada de bom em nós, e somente por meio de Cristo Jesus, nós podemos oferecer a nossa vida como um sacrifício, confesso, diariamente ao nosso Senhor. O nosso segundo ponto, aqui nós então entendemos uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida dedicada ao Senhor, que passa na busca pela ação do Espírito Santo em nós. Uma busca em santidade. Afinal, Ele é santo e devemos imitá-lo. Meus irmãos, se você é um filho do Senhor, se você é um filho de Deus, você deve viver como um salmista diz no Salmo 54. Eu louvarei seu nome, ó Senhor. Eu confessarei o seu nome, independente do momento e da situação. Essa confissão, meus irmãos, ela deve ser genuína. Ela não pode ser da boca para fora. Me lembro bem quando eu tinha 13 anos, aconteceu 2 vezes isso na minha vida. A primeira delas, quando eu tinha uns 13 anos, eu estava no ensino fundamental, e o professor falou assim: quem aqui é crente? Eu levantei a mão. Para que eu levantei a mão? Eu não vivia como um crente, nem um pouco parecido. E aí, depois, tudo que eu fazia, as meninas principalmente falavam: você não era crente? Mais tarde, quando eu estava no pré-vestibular, essa é só um outro parênteses para fechar a segunda citação que eu fiz. O professor perguntou: quem é crente? Você é de qual igreja? Presbiteriana. Ah, muito bem, a gente está estudando sobre a reforma e tal. A sua igreja vem de Calvino. Não, não vem de Calvino. Não, vem de Calvino sim. Não vem de Calvino. Vem de Calvino, professor. Tinha acabado de me converter. Tinha 18 anos. Depois você procura e me fala. Depois eu fui ver John Knox, toda a questão da Escócia ali. Eu falei: professor, eu não sabia, eu sou novo na fé e tal. Não, está tudo bem. Meus irmãos, a nossa confissão deve ser genuína e não apenas da boca para fora. Eu sou crente, beleza, e você vive como um crente? Você vive como um cristão? Ou você vive como os judeus de Romanos capítulo 2, que o apóstolo Paulo olha para eles e fala assim: não me estranha que os gentios blasfemam o nome de Deus, é por conta da atitude de vocês. Vocês falam para não roubar, mas vocês roubam. Vocês vivem essa vida dúbia. Meus queridos, assumir e professar o nome do Senhor Jesus é muito sério. Por isso, precisamos oferecer a nossa vida como um sacrifício confesso e vivo diante do nosso Deus. E você, crente, ao olhar para a lei do Senhor, não olhe para ela como um conjunto de regras de sim, sim, não, não, cumprir ou não cumprir. Afinal, como já foi dito muitas e muitas vezes aqui e nos meios que você assiste, o cristianismo não se trata de um conjunto de regras, uma caixa que você entra e você se adequa. Viva, meu irmão, como um filho do amor, como um filho da luz. Aquele que ama a lei do Senhor, porque sabe que ela, por meio do Espírito Santo, da ação do nosso Deus na nossa vida, nos resgatou das trevas. E ela nos instrui a viver em santidade aqui. Viva amando a lei do Senhor, como um conjunto de condutas que você precisa que alguém te diga o que fazer. Nós não somos nada, nós precisamos que um Deus nos diga o que fazer, e aqui está o que devemos fazer. Meus irmãos, veja a lei do Senhor como boa, afinal ela é. Viva então na prática do bem, viva na mútua cooperação, não seja um cristão apenas da boca para fora,
Os leitores primários dessa carta aqui de Hebreus, como o próprio autor diz aqui no versículo 2 do capítulo 13, eles haviam negligenciado o ministério da hospitalidade. Eles olhavam para os necessitados e os deixavam de lado, diante das suas demandas. Apesar de que aqueles irmãos reuniam, eles tinham a frequência de suas reuniões, mesmo que alguns deles se mantiveram afastados, como é dito também no capítulo 10, versículo 25. Mas esses irmãos, mesmo reunindo, não colocavam em prática aquilo que eles ouviam sendo passado até eles. Tinham o louvor, certamente tinham o estudo, mas o amor do Senhor, quando precisava ser revelado aos necessitados, era deixado de lado, era negligenciado. Diferentemente do que acontece novamente com a igreja de Jerusalém, em Atos 2, aqueles irmãos devotaram-se ao ensino do Evangelho, devotaram-se à adoração ao Senhor, à comunhão, à oração, e mesmo assim, eles não deixaram de lado as necessidades que os semelhantes tinham. E é por isso que a palavra de Deus diz no capítulo 2, que não havia ninguém, não havia pessoas necessitadas entre os irmãos da igreja de Jerusalém. Assim como aprendemos com a igreja primitiva em Atos, nós devemos estar prontos para praticar o bem e a mútua cooperação entre os nossos. O amor do Senhor, meus irmãos, o amor ao Senhor, meus irmãos, tem a sua contraparte no amor ao próximo, tem a sua contraparte na nossa vida prática, tem a sua contraparte nos seus desafetos. Não há como desassociar o amor a Deus e o amor ao próximo. Se nós guardarmos e vivermos a lei real de Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo, nós fazemos o bem e agradamos o Senhor com um sacrifício vivo e, confesso, de um genuíno louvor de vida. Os frutos da salvação que nós obtemos por meio de Jesus Cristo devem ser colhidos pelos nossos próximos. Os frutos que o Espírito Santo trabalha em nossos corações devem ser colhidos por aqueles que estão à nossa volta. Deve ser experimentado, tateado, sentido no olfato, visto por aqueles que nos rodeiam. Caso contrário, nós vivemos uma vida dúbia. E infelizmente nós podemos incorrer nesse erro. O autor de 1 João diz que nós cairemos em pecado, nós podemos incorrer no pecado. Contudo, os filhos do amor não vivem na prática pecaminosa. Nós podemos incorrer sim no erro de vir à igreja ao domingo, mesmo sendo crente, e louvar o nome do nosso Deus apenas da boca para fora. Cantar os cânticos que são cantados aqui, com arranjos belíssimos, músicas belíssimas, apenas da boca para fora. Incorremos nesse erro e nesse risco, deixando de lado um compromisso da vida real com Cristo, deixando de lado aquilo que nós entoamos da boca para fora, sem entender, sem passar pelo nosso cognitivo, pelo que nós entendemos como fé, e não vivendo aquilo que nós cantamos nos domingos. Corremos o risco de esquecer também que não dá para não amar o nosso irmão a quem nós vemos e dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos. Não dá. A nossa religião, meus irmãos, pode correr o risco, a nossa vida religiosa pode correr o risco, o sério risco de ser apenas boas conversas, bons bate-papos teológicos e belíssimas músicas. Se caso ela for assim, ela é morta. Deus quer que nós o adoremos com os lábios também, mas principalmente quer que nós o adoremos com o nosso coração, entregando o sustentáculo dos nossos anseios mais profundos, entregando aquilo que você chama de meu precioso, entregando no altar do Senhor e vivendo uma vida para Ele,
se preciso for, sacrificando. Chegando na conclusão, eu e você, meus queridos irmãos, nós não precisamos de Desmond Doss. Nós não precisamos do Capitão América, ou de qualquer outro herói de filme americano. Nós não precisamos. Nós não precisamos de alguém que venha correndo até nós e nos dê a receita para o nosso problema de saúde. Nós não precisamos de alguém que nos tire do buraco que a nossa vida financeira entrou. Entenda, isso é bom e necessário que isso aconteça. Contudo, o que nós verdadeiramente precisamos é do sacrifício vicário de Cristo, é da salvação, é da obra perfeita da cruz, é do Cristo que se fez servo, mesmo sendo rei, tomou sobre si todo o cálice da ira de Deus, não deixou uma gota para trás, e ao terceiro dia ressuscitou, e não nos deixou sozinho. O seu Consolador trabalha em nosso coração. Tudo que é bom em nós, que brota de nós, vindo de bondade, vem do Senhor Jesus. Ou é graça comum, ou é a ação do Espírito Santo operando na sua vida. E não resista. Não resista a essa ação. Não vá de encontro a ela, buscando lutar com ela. Vá de encontro de braços abertos. Porque o que nós precisamos é de um verdadeiro Redentor, um verdadeiro Salvador. E nós temos isso por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, seja você crente ou não. Todos nós precisamos de Jesus todos os dias. Precisamos do nosso Senhor. Precisamos do nosso Senhor. E nunca será demais repetir isso. Nunca será repetitivo dizer que precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo. É disso que precisamos. A ação do Espírito Santo nos movendo, nos transformando, nos levando a um coração que ama o Senhor e naturalmente pratica o bem e a mútua cooperação entre os seus próximos. É isso, meus queridos irmãos, que é genuinamente viver um sacrifício, confesso, de louvor ao nosso Deus, nos dias mais tempestuosos da nossa vida, ou, talvez mais difícil, nos dias mais alegres da nossa vida, nos dias em que nós nos esquecemos que há um Deus. Nos dias tempestuosos, nós lembramos, porque nos encontramos com a nossa finitude. Nos dias de alegria, nós nos enchemos de nós mesmos e esquecemos que há um Deus, o qual nós precisamos dele. Precisamos do nosso Senhor.